Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Estamos chegando aí, né, galera, ao final aí do ano 2020, um ano difícil para todo mundo, né? E estamos aí com mais uma videoaula Educação Física, professor Niltinho. Sejam todos muito bem-vindos à nossa videoaula de hoje, beleza? Peguem a apostila de vocês e vamos para a nossa videoaula de hoje. Pessoal, nós vamos hoje comentar sobre violência, corpo e práticas corporais. É um tema sério que está acontecendo na nossa realidade, no mundo, não só no Brasil e não só no nosso município, mas no mundo todo está acontecendo de forma alarmante, de forma que não tem nem explicação como está sendo esses dois temas. Esses temas que nós vamos falar hoje: violência, corpo e práticas corporais, beleza? Então, pessoal, essa imagem aí está na página 20 da apostila de vocês e vamos para aqui atrás. Vem, gente, olha só o primeiro tema que a gente vai abordar nesse início na nossa videoaula. O que é violência? Ponto de interrogação. Pensa, respira fundo. Não é tão simples responder essa questão, pois o termo violência tem muitos significados. O que é violência para você? Em sua opinião, a violência faz parte da natureza humana? Talvez um dos significados mais comuns vincule a violência à ação intencional de um sujeito ao ocasionar danos a si mesmo e a outros. Contudo, os danos decorrentes da ação violenta podem ser causados não só por indivíduos, mas também por grupos, classes sociais ou nações. A violência é produzida e reproduzida por meio das ações dos seres humanos, sendo um fenômeno marcado por heranças históricas e culturais que interferem no modo de funcionamento de uma sociedade. Aqui, pessoal, o que dá para entender, por exemplo, é um termo muito difícil para ser explicado, porque cada um de nós tem uma noção de determinado tipo de violência. Tem a violência verbal, que eu xingo você, que eu te humilho, né? Só eu e você te humilho ali, te xingando, ou você me xingando, né? Tem esse tipo de violência. Tem a outra violência, além disso, ainda tem o bullying, que eu posso estar me manifestando de forma grosseira com qualquer pessoa, com qualquer ser, na frente de outra pessoa. Eu estou, além de eu estar usando a violência verbal para aquela pessoa, eu também estou denegrindo a imagem dela, porque estou chamando a atenção dela na frente de outras pessoas. Então isso também é uma violência. Tem o bullying, né, que a gente vai falar mais à frente, mas já adiantando aqui, o bullying nada mais é, por exemplo, uma pessoa, a pessoa não gosta de ser chamada de gordinho e a gente fica chamando ou gordinho, ou não sei o que, ou pretinho, ou não sei o que lá mais, ou baixinho. Então isso aí é um tipo de bullying. Na minha época não tinha isso, era apelido. Por exemplo, vou até citar para vocês, não está aqui, mas relacionado um pouco com o que é violência e com o que é bullying. Por exemplo, quando eu fiz capoeira, quando eu era aluno de capoeira, eu treinava capoeira, você chegava na entrada da sala, do salão, onde fosse a aula, o mestre ou o professor já olhava em você e te colocava um apelido, né? Então hoje, se você for fazer uma pesquisa de capoeira, você vai falar mestre lambreta, mestre escorpião, mestre formiga, mestre soneca. Vocês vão ver vários tipos, mestre animal, mestre feroz, sabe? Então vocês vão ver que todos, que na capoeira eles usavam muito os apelidos. E hoje, com esse negócio do bullying, não se pode mais pôr apelido em ninguém, né? Mesmo que você tenha uma certa amizade, uma certa liberdade, às vezes
você chama a pessoa por aquele apelido, a pessoa entende porque vocês têm uma afinidade, mas as pessoas que estão ao lado de você já estão analisando que você está denegrindo a imagem dessa pessoa, tá certo? Aí tem as perguntas: o que é uma violência para você? Aí cabe a você ter a sua opinião sobre o que é a violência para você. Aí tem a segunda pergunta: em sua opinião, a violência faz parte da natureza humana? Para mim, às vezes, faz parte que vem lá dos ancestrais para agora. Mas nós estamos no século 21, nós precisamos o quê? Fazer a coisa acontecer diferente, né? E dessa forma precisa, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos melhorar todos os dias o nosso conceito sobre violência e sobre o ser humano de modo geral, né? Então, é isso aí, pessoal. Os grupos, por exemplo, eu tenho um grupo, né, com uma determinada quantidade de pessoas e alguém ou alguma pessoa quer fazer parte desse grupo. Aí a gente vai começar a analisar se ele é esperto, se ele é inteligente, se ele não sei o que, e com isso, ou ele aceita ele e depois vai excluindo ele aos poucos, que ele vai se sentindo abandonado, vai se sentindo solitário, aí ele afasta do grupo. Então tem tudo isso. Então a gente pensa que não tem, mas tem muito tipo de violência no nosso meio aí, no nosso dia a dia. Aí aqui embaixo, no último parágrafo, a violência é produzida e reproduzida por meio de ações do ser humano. Então, conforme a sua ação, tem uma reação. Talvez tenha uma reação positiva e também pode ter uma reação negativa. Tá? E isso vem de história e de heranças históricas, como eu falei para vocês anteriormente. Aí o objetivo desta unidade é compreender as relações existentes nas formas de como a sociedade produz diferentes tipos de violência, reconhecer a presença da violência na sociedade em contexto como o escolar e o universo das práticas corporais e elaborar possibilidade de superação, eu ia falar de superar, mas de superação para a violência com base na reflexão da conscientização sobre o tema. É aquilo que eu falei, depende de cada um de nós para que nós possamos melhorar cada vez mais esse tema violência, né? E a gente vai falar aqui no decorrer da nossa videoaula, beleza? Então, pessoal, é isso aí. Vamos mudar esse mundão aí. Vamos tentar fazer a nossa parte. Nós vamos ser muito mais fortes, certo? Então, pessoal, existem diversas formas de violência. Então, aqui, ó, eu comecei a falar para vocês da violência verbal, mas aqui já vai explicar quantos tipos de violência tem. Olha para vocês verem como é gritante a parte de violência entre o ser humano. Ó, as formas que tem são física, né, que você vai ter um contato com a pessoa, né, fisicamente, um soco, né, e assim sucessivamente. Psicológica, você vai tentar colocar a pessoa para baixo e essa pessoa vai ficar psicologicamente abalada, vai ficar triste, né. Emocional, você vai fazer a pessoa se sentir emocionalmente excluída, ela vai sentir-se emocionalmente fraca, ela vai se sentir emocionalmente sem capacidade de fazer determinada coisa. Então isso também é uma violência, né? A violência política, essa é uma violência que eu não quero nem comentar com vocês, que vocês percebem, se vocês aí teve o prazer de ver as eleições. Geralmente nas eleições é o que mais acontece, violência política, é um falando mal do outro, é outro falando mal de um, e assim sucessivamente, sendo que o político deveria falar só os planos que eles tinham de governo, o que eles vão fazer para a cidade, quais são as metas que eles vão fazer. Aí eles começam na parte violenta, ofender, falar da família, falar que o cara roubou, que o cara fez, e sucessivamente. Social, aí já vem na parte que vamos supor, você mora no centro, o outro mora na periferia. Na periferia
Aí a pessoa fala, eu tenho mais condição do que você, aí que não sei o que. Além de ser essa parte social, você ainda está trabalhando o psicológico e o emocional dessa pessoa, certo? Vou dar um exemplo para vocês aqui de São Joaquim da Barra, do nosso município. Tem aqui o bairro que se chama Condomínio das Paineiras. Só tem rico que mora lá. Aí eu te falo, eles são da classe média alta quem mora nesse bairro. E aí eu te pergunto, esse bairro é um bairro periférico ou é um bairro central? Me responda, por favor, só essa questão. Esse bairro, que ele é considerado um bairro de pessoas com classe média alta, só que ele é fora da cidade. Aí eu te pergunto, esse bairro é um bairro periférico ou é um bairro central? Olha só, eu mesmo fazendo aula de educação física e falando sobre geografia. Me responda, por favor. Aí vamos lá. Aqui já explica os conceitos. De cima já explica, acima já explica como que funciona tal violência. Violência física. Eu falei em contato, né, no soco e tal. Aí já está a briga. É a mesma coisa que eu falei com vocês, tá? Violência psicológica, eu vou ameaçar você, eu vou falar coisas que você não vai gostar. E a violência emocional, eu vou te xingar, mesmo você não gostando, eu vou te xingar. Violência política, aí vem a corrupção, vem as pessoas falar mal do outro, e em vez de falar o que vai fazer, o que vai ser realizado. Violência social, falta de saneamento básico. Quem mora na periferia é mais esquecido do que quem mora no centro, né? E violência econômica, comprar e vender produtos piratas, né? E a gente usa muito pelo poder aquisitivo, que um original é mais barato, é mais caro, e com isso nós incentivamos cada vez mais a pirataria a crescer no mundo, né? Então faz parte de nós mesmos aí. E a violência cultural é o racismo. Por exemplo, eu gosto de, vamos supor, o maculelê praticamente, hoje não, mas há uns anos atrás era praticado só por negros. Hoje já tem uma inclusão social de raças diferentes, de etnias diferentes, né? Tem negro, tem branco, amarelo, vermelho, tal, tem todas essas pessoas, certo? Então, e aí, aqui neste quadro, nós estamos percebendo, fica mais fácil de vocês entender dessa forma o que é violência de cada item citado para vocês no primeiro parágrafo desse slide. Então, aqui na frente, vocês percebem que aí na página 21 de vocês, tem um espaço em branco. Aí, além das brigas físicas, quais são as violências físicas que vocês ainda conhecem, além das brigas, além do contato físico, de soco que eu falei, que vocês têm na mente de vocês aí, vocês podem colocar aí na frente de cada item desse que está em vermelho aí, certo? Escrito em branco no fundo vermelho, e vocês colocam. Aqui o autor pôs briga física, ameaça, xingamento, corrupção, falta de saneamento básico, comprar ou vender produtos piratas e o racismo. Então, pessoal, aí vocês colocam o que vocês acham além desses que o autor passou para nós aí, beleza? Bullying, já comentamos um pouquinho, né, antes, ali nos slides anteriores, e aí a gente vai agora à violência na escola. Bullying é um termo da língua inglesa, bully, valentão. Então, a pessoa que faz bullying, ele se sente o valentão, ele se sente melhor do que todo mundo. Que se refere a atitudes violentas, verbais ou físicas, exercidas por um ou mais indivíduos intencionalmente. Então, às vezes, voltando um pouquinho do que eu falei para vocês anteriormente, o que nós vimos em nossos professores e mestres de capoeira é que o apelido não era uma coisa intencional voltado para a parte do bullying, mas sim, era uma coisa carinhosa, era uma coisa uma coisa que era mais fácil de um grupo maior
lembrar de você, né? De forma prazerosa, não de forma intencional como violentas, tá certo? Então era mais ou menos isso que nossos mestres passavam pra gente quando colocavam um apelido em nós. Então quando colocavam um apelido na gente, certo? Ô baixinho, ô baixinho. Aí o que acontecia no final da aula, ele chamava, eu tô falando do meu professor que foi excepcional. Ele chamava aqueles alunos novatos que tinha sido tinha colocado um apelido nele e perguntava para ele, ó, fulano, como é que você chama? Fulano de tal, você era novato, já no primeiro dia de aula que você já tinha um apelido. Aí no final da aula ele te chamava, qual é o seu nome mesmo? Fulano de tal. Nós podemos continuar te chamando de baixinho? Se você falasse não, ele ia fazer com que todos aprendessem o seu nome. Mas se você falar, não tem problema não, de boa, aí você já seria batizado dentro da capoeira como baixinho. Se um dia ou outro você fosse formar professor ou formado mestre, vamos supor que você formou a professora. Aí eles colocaria lá, vamos supor no meu caso, professor Nilton Ferreira da Silva, certifico que o professor Nilton Ferreira da Silva, sei o que, tal, e põe em parênteses, professor baixinho. Por quê? Para todo mundo saber que você tem um nome, mas também no meio da capoeira você é conhecido como baixinho, certo? Então era mais ou menos uma coisa gostosa, era uma coisa sem agressão, era uma coisa sem insultos, era uma coisa com respeito. Hoje você vê violência, você vê as pessoas desfazendo do outro porque o cara é negro, porque o cara ele é mais ruim. Então eu já presenciei aqui mesmo no nosso colégio, nas aulas práticas, o outro xingar oh, mas você é burro, você não me viu lá livre, não sei o que, oh, por que você não tocou pra mim? Você não... Sabe, com isso vai minando as pessoas e as pessoas vão se sentindo humilhadas com essas agressões, não agressões físicas, mas agressões verbais que se referem à violência, tá certo? Então vamos lá que a gente tem muita coisa a fazer aqui e a gente precisa acreditar que nós, eu não sei eu, né, porque eu já estou com 56 anos, mas espero que nós vamos ter um mundo melhor, beleza? Infelizmente, o bullying, não, desculpa, pulei o segundo parágrafo aqui. O indivíduo que exerce o bullying o faz para impor o quê? Para mostrar que ele pode, que ele tem poder de fazer essas ameaças em qualquer pessoa. Impor o seu poder sobre o outro, por meio de constantes ameaças, insultos, agressões, inclusive física, e humilhações. Então tem muitas das vezes aquele tal de cuecão, esses negócios humilham muito o ser humano. Inclusive essas pessoas, esse indivíduo que exerce o bullying, ele sempre vai fazer isso com os mais fracos e na presença de algumas garotas, para mostrar para a garota que ele é o poderoso. Mas ele nunca vai fazer isso com uma pessoa com um poder físico maior do que o dele, porque aí ele vai levar a desavença e não vai dar certo. Então sempre esse indivíduo, ele procura pessoas mais fracas do que ele, pessoas mais humildes do que ele, pessoas mais, como fala, mais tímidas. Então essas pessoas é o ponto chave do indivíduo que exerce o bullying, tá? Aqui nós já estamos falando de violência, de insulto, de ameaças, de tudo, de atitudes drásticas sobre qualquer ser humano na face da terra. Vamos lá. Infelizmente, o bullying é uma forma de violência que mais cresce no mundo. Pode ocorrer em qualquer contexto social, como em escolas e universidades, na família, na vizinhança e em locais de trabalho. E o que, em um primeiro momento, parece ser um apelido inofensivo, pode afetar emocional e fisicamente o alvo da ofensa. Então, voltando da capoeira, voltando a explicar para vocês, é o que eu falei para vocês. Hoje, no primeiro momento, é um apelido legal. Mas aí
você não gosta desse apelido, você não gostou dessa atitude. Se ninguém te falar nada e você for uma pessoa tímida, você também não vai expressar. Por quê? Com medo de retaliações, de medo de ser agredido, né, fisicamente, por essa pessoa que colocou o seu apelido em você. Aí o que você começa a fazer? Se isolar de determinados grupos, certo? A partir do momento que você não se sente mais prazer e felicidade de continuar nessa escola, você pede para o seu pai uma transferência de escola. Só que em todo lugar vai ter essas pessoas. A gente tem que aprender a lidar com essas pessoas. Porque ele nunca vai fazer isso com uma pessoa mais forte do que ela. Ela vai sempre procurar as pessoas mais fracas, as pessoas que têm sentimento. E aí acontecem essas ofensas. A gente vê muito aí em partidas de futebol, partidas de futsal, handball, as pessoas que têm mais habilidade, elas mandam o outro para aquele lugar, e aí sem perceber estão fazendo um bullying e estão fazendo com que essas pessoas continuem tímidas e continuem sem habilidade, porque o objetivo da escola não é você mostrar que é craque. Craque você vai mostrar onde que é um clube, né? Numa equipe de futebol, que você vai lá para treinar o futebol. A escola é para a gente vivenciar o prazer de jogar futsal, a gente vai vivenciar o prazer de correr, o prazer de conhecer o que é o atletismo, o que é uma caminhada, o que é uma natação, o que é um vôlei, né? Então tudo isso aí está envolvido na escola. E aí aqueles que têm, também não sou tão burro de dizer que não tem um habilidoso. Na nossa escola, qualquer escola, você tira muitas pessoas habilidosas, e tem pessoas que têm habilidosos, que são habilidosos, que têm capacidade, que são até melhores do que aqueles, mas pela timidez, ela se sente inferior àquela outra pessoa, e fica com vergonha de mostrar o potencial que ela tem, e com isso vai ficando para trás e o tempo vai passando, né? E essas pessoas que é mais extrovertida, que tem mais coragem de enfrentar a realidade, então ela acaba se sobressaindo sobre as demais pessoas, né? Então, e aí dá a sensação que você é inferior a essa pessoa. Então na capoeira era dessa forma: o professor te perguntava se você gostou, aí continuava o apelido. Se você não gostou, encerrava naquele primeiro dia de aula mesmo, tá certo? Só para vocês verem que eu fiz capoeira, e então estou passando para vocês o que nós vivenciava durante as aulas de capoeira. E no início, né, sempre era na primeira aula que já põe um apelido em você. Deu a primeira aula, não pôs apelido em você, te chamou por nome, é porque você não tem uma característica de algum apelido que encaixa para você, certo? A escola, por ser um espaço nato de interação social, de inclusão social, de as pessoas estiverem junto, né, e contato com o outro, tem sofrido com esse tipo de violência neste ambiente. Ao contrário do que deseja as práticas corporais, geralmente vinculadas à saúde, à qualidade de vida e o bem-estar, podem muitas vezes servir de pano de fundo para situações do bullying. Então, pessoal, aí o que acontece? Quando acontece da gente perceber, nós, professor, perceberem que está sendo usado o bullying de forma disfarçada, a gente intervém nesse assunto. Se nós, professor, não conseguir solucionar esse problema dentro da escola, aí a gente passa para a coordenação. E a coordenação passa para a direção, e a direção passa para os pais. Mas não chegamos a esse ponto. Já estou no segundo ano trabalhando com vocês aí de educação física, então não vai acontecer dos pais ficarem sabendo, porque a gente acaba resolvendo os problemas, esses pequenos problemas dentro aqui da nossa escola mesmo, do nosso colégio. Beleza? Espero que eu tenha explicado um pouco sobre o bullying. A gente ficou aí alguns minutos, 10 minutos falando sobre o bullying, mais ou menos, e é isso aí, para vocês entenderem, mas é enorme as explicações que tem sobre o bullying, porque tem diversas formas de você entender o que é bullying, certo?
certo? Página 21 da apostila. Agora, pessoal, as diferenças corporais e as distintas aptidões para a prática corporal são as causas de bullying. Os alunos que erram o chute a gol. Comentei com vocês anteriormente que aqueles habilidosos sempre vai criticar aqueles que não têm habilidade. Os alunos que erram o chute a gol, que não tem força para sacar no voleibol. Muitas das vezes que a gente aplicou a vivência aqui do voleibol aqui no nosso colégio, na hora que era a vez da pessoa sacar, não dou conta de sacar. Então, por quê? Não que ela não dá conta, por medo das pessoas falar, você não comeu feijão não, você não jantou, não está dando conta nem de mandar uma bola dessa do outro lado. Então, isso também é bullying. Como o grupo espera, que são muitos baixos para o basquete. Aí começa a chamar a pessoa de baixinho também, porque no basquete tem que ser alto, né? Mas o nosso processo aqui no colégio é vivenciar o basquete, não é ser profissional do basquete. Então não importa o tamanho, não importa a gordura, não importa a sua habilidade, o importante é você vivenciar. Eu quero ser jogador de basquete. Então você vai procurar uma escolinha de basquete para você treinar e com isso você se tornar um profissional aí ou um atleta de alto rendimento, né? Ou que não se enquadram nos padrões de corpos privilegiados na sociedade, são alvos frequentes desse tipo de violência. Aí vamos lá, entrando em campo, e vamos ler essa tirinha, né? Tinha que ser em dupla, mas aí eu digo para vocês, se vocês tiverem alguma pessoa perto de você, chama essa pessoa e tenta fazer essa brincadeira aí, ó. Leia a tirinha e em dupla troque ideias com seu colega sobre as questões apresentadas. Aqui ele já começou a ofender o grandão. Lembra que eu falei para vocês que sempre aquele que vai usar o bullying, ele vai ser sempre maior do que o alvo, tá? Então ele não vai usar, por exemplo, ele não vai usar as coisas com a pessoa do mesmo tamanho, da mesma idade dele, com o mesmo poder físico dele. Então aqui, por exemplo, nessa tirinha, ei fracote, ele chamou o cara de fraco, me dá 25 centavos, ele não pediu emprestado, ele já está pedindo, me dá 25 centavos. Aí o baixinho fala, o quê? Por que eu deveria lhe dar o meu dinheiro? É para a campanha, vou deixar o Calvin viver até o fim do ano. Então já fez aqui uma ameaça, né? Se ele não desse os 25 centavos, ele ia ter retaliações durante o ano, né? Aí o baixinho mais fraco, baixinho não, o aluno mais fraco, desculpa, o aluno mais fraco, né? Mais fraco do que o outro. Aí ele fala, parece ser uma boa causa, porque ele quer viver, né? Então, e depois tem a continuação. O lema dele é doe se não dói. Então, pessoal, é isso que é bullying. Então, nunca a pessoa que está, o indivíduo que está usando do bullying, ele vai usar de forma de igual para igual. Sempre vai procurar as pessoas mais fracas, as pessoas mais humildes e as pessoas que querem viver, né? Como está aqui na tirinha. Aí vamos lá, tem 3 alternativas aqui. A situação ilustrada pode ser considerada bullying? Sim ou não? Por que Calvin é tratado dessa forma pelos colegas e o Moore? Moore é o nome do indivíduo aí que pediu 25 centavos pro Calvin, certo? O nome do baixinho aí do aluno menor é Calvin. Aí eu já chamando uma parte de baixinho. Desculpa, pessoal, é que a gente é para vocês notarem que tudo está no nosso contexto, na nossa história, no sangue. A gente fala baixinho, entendeu? Então muita gente, eu tenho certeza, meu professor é o Niltinho, um baixinho, moreninho. Eles não falam baixinho, pretinho, eles falam baixinho, moreninho, bravo, não sei o que. Tem diversos adjetivos que vocês usam aí, mas tudo bem, eu amo vocês de coração. E quais são as características físicas do personagem? Elas têm relação com o comportamento apresentado por eles? E quais são as possibilidades de superação desse tipo de violência? Aqui, pessoal, são questões pessoais de vocês. Se vocês me enviarem essas questões, eu vou
fazer uma avaliação também continuada para vocês. Mas se vocês não enviarem, não tem problema não, porque isso aí praticamente o texto eu já disse para vocês, eu já disse para vocês, tá certo? Então aí fica a critério de cada um de vocês e analise bem, reflita bem sobre essas 4 questões aí para vocês vermos bonito na nossa realidade. Violência nos esportes, dentro e fora do jogo. Lembrando o que foi estudado anteriormente quando se discutiu a respeito do processo de esportivização das práticas corporais, é possível pensar no esporte atual como uma forma controlada de combate a uma metáfora de guerra, da guerra? Em algumas situações, infelizmente, cada vez mais frequente, jogadores e torcedores perdem o controle e protagonizam, cenas que lembram uma verdadeira guerra. Pessoal, aqui resumindo esses dois pequenos parágrafos, vocês sabem que no estado de São Paulo, jogos entre Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Santos, São Paulo e Corinthians, é uma torcida só. Só depende do local onde vai ser realizada a partida. Se for no campo do Corinthians, só é torcidas do Corinthians. Se for no campo do São Paulo, é só a torcida São Paulina, certo? Se for lá no Palmeiras, é torcida palmeirense, beleza? No Santos, torcida do Santos. E assim sucessivamente. Por quê? Porque já teve morte, já teve espancamento, já teve prisão, e até hoje eles não entraram num consenso de que o esporte é para alegria, é para se divertir, é para se descontrair. Aí eles se transformam em guerra. Então, recentemente aconteceu com o time do Corinthians, não é um time bom hoje na atualidade, e os atletas vindo de uma competição, eu não me lembro agora no momento, e aconteceu que alguns torcedores foram no aeroporto para bater nos jogadores, né? Então o time já não estava bem e ainda teve uma receptividade de violência, né? E denegrindo a imagem deles, e com isso o time ficou mais sentido ainda. Por exemplo, Cássio é um dos goleiros que tem mais título pelo Corinthians, Fagner, e esses foram os que mais foram cobrados pelos torcedores. Então, pessoal, eu só quis citar isso do Corinthians, que foi uma das últimas que aconteceu, né? Mas acontece diariamente. É só o time começar a perder, aí eles acham que tem o direito de cobrar do ser humano, sendo que a esportivização, o esporte tem regras, e também cada equipe tem seus adversários. Seus adversários também estudou você. E se você tem um time inferior, provavelmente você vai perder, vai sair perdedor, né? E com isso, a torcida. Aqui, continuando o slide anterior, né? Já vou ler o terceiro parágrafo, tá certo? No primeiro slide, no slide anterior nós lemos 2, e agora vamos continuar aqui. Pode-se considerar que o esporte por si só não estimula a violência. Ao contrário, quando bem regulado, ajuda essas pessoas a lidar com a própria agressividade e a extravasar impulsos hostis como substituto e ao ato de violência contra alguém. A existência de regras e da arbitragem nos esportes serve para garantir que os jogadores não extrapolarão os limites da agressividade e do autocontrole. Se isso ocorrer, poderão agir com violência contra o adversário, o qual passará a ser encarado como um inimigo que deverá ser destruído. Apesar de não se poder generalizar, atualmente são diversas as lições de torcidas organizadas como atos de vandalismo, violência e discriminação. Há pessoas que se infiltram nessas associações, buscando unicamente provocar e arranjar brigas com a torcida adversária. E isso, pessoal, afastou as torcidas dos estádios. De que forma? Tendo torcida única para cada jogo de rivais. Se for no campo do um, tem um tipo de torcida. Se for no campo do outro, tem outro tipo de torcida, certo?
assim como algumas frequências ocorrem conflitos, confrontos entre torcidas organizadas no percurso de casa para o estádio ou vice-versa, do estádio para casa. Por esse motivo, estão sendo discutidas leis mais rígidas na tentativa de acabar com a violência nos estádios. A redução dos problemas vinculados às torcidas organizadas envolve vários fatores de ordem social. Diante disso, reflita: o que cada indivíduo pode fazer para amenizar o quadro de violência no contexto das práticas corporais? Aí, pessoal, para resumir tudo isso que a gente leu agora, tudo que eu falei para vocês, vamos supor que você faz parte de um grupo de torcedores. Se você não aderir o que aquele grupo propôs a fazer em prol do sua equipe, você é excluído. Então, se você vai lá com uma ideia nova, é igual aqui pediu para nós refletirmos, com uma ideia nova para mudar e amenizar esse quadro de violência, o que você faz? Você acaba sendo incluído no contexto de violência, né? Porque a maioria não está adepto para fazer essa mudança, para aceitar essa mudança, né? Então, inclusive, vocês percebem que direto tem alguma discussão, alguma coisa na televisão, na internet, sobre agressão de um indivíduo de uma equipe para o indivíduo de outra equipe. Então, você entra com ideias de mudanças, mas você pode até me responder: professor, eu tenho que fazer a minha parte. Concordo plenamente com você, mas automaticamente você vai ser excluído deste grupo que você está fazendo parte. Por quê? Eles já têm essa ideia. É igual antigamente a gente dava aula de educação física, eu não estaria aqui falando para vocês, eu não saberia ou não imagino como seria a aula de educação física no passado. Por quê? O professor chegava, dava uma bola de futsal para os meninos, uma bola de vôlei ou de basquete para as meninas, ou uma queimada e mais nada. Não tinha uma teoria. Por exemplo, nós estamos aqui falando de violência, sendo que a nossa aula é de educação física. Então, por quê? Vocês têm que entender que as práticas corporais, a violência está inserida nas práticas corporais. Porque tem o habilidoso e tem o não habilidoso. O habilidoso vai xingar o que não é habilidoso. Então, está tendo a explicação para vocês entenderem. Dentro de todas as práticas corporais, de todos os esportes, de tudo que você for fazer voltado para a educação física, está relacionado com violência, mas você tem que fazer a sua parte, tentando diminuir ou amenizar esse quadro violento que existe aí no nosso contexto atual aí da nossa humanidade, certo? Estamos chegando aí ao final de mais uma videoaula para vocês. Essa foi bem demorada, né? Porque aí sobre o bullying ainda tem muita coisa pra gente, porque a gente podia falar sobre o bullying, sobre violência, mas vamos ficar por aqui. Vamos acreditar no poder transformador da educação. Tudo isso vai ajudar também a transformar a violência em paz, né? Então, tudo isso a gente precisa acreditar que vai dar certo. Abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus, e se vocês puderem me enviar aquelas questões lá do bullying, eu agradeço vocês de coração. Abraço a todos e boa tarde, fiquem com Deus e até mais.